Bom, é fazer uma retrospectiva, então, mais ou menos assim, das coisas que eu ainda lembro, porque eu não sei quando que eu vou esquecer disso, né? Mas, bom, o que acontece então é o seguinte, que é, no caso, no caso Noé, né? Tipo, teve o dilúvio, Deus ficou muito revoltado com a humanidade que estava, segundo ele, estava perdida. E aconteceu o dilúvio e sobrou Noé. Até vou voltar aqui no começo. E no caso de Noé, uma coisa que me chama a atenção: Abraão era filho de Noé? É isso que, tipo assim, que me chama. Porque, tipo assim, ó, nascimento de Caim e Abel. Teve Adão e Eva, Caim e Abel. Teve o primeiro homicídio da história já de cara, né? Foi praticamente de cara, já teve o primeiro homicídio da história. Já de cara já rolou um assassinato já. Então, ó, como que o bagulho de cara já rolou um assassinato. Depois teve Sete, né? Que era o irmão que veio no lugar do que morreu, que era Sete. Uma coisa assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Eles já se conheciam no Éden, né? Ou eles saíram de lá e eles não lembravam mais de nada. Se conheceram de novo, do além. Um tava andando sozinho no mundo, aí o outro tava no mundo também sozinho. De repente eles se olharam e falaram: Nossa, oi, tudo bem? Não sei, né? Bom, eu queria saber de quem Abraão nasceu, né? Ó, Deus anuncia no livro Noé, Noé e sua família entra na água, aconteceu o dilúvio, as águas do dilúvio diminuem, Noé solta um corvo, solta a pomba, e Deus faz um pacto com Noé. Noé planta uma vinha, os descendentes de Noé. Vamos ver se aqui a gente encontra Abraão, né? Um dos descendentes de Noé. Ó, Noé teve Sem, Cão e Jafé. Depois veio, vou falar todos que são os filhos dos filhos: Gomer e Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras, Asqueza, Rifá e Togarma. Elisa, Tarsis, Kidom, Cuze, Mizraim, Put, Canaã, Ramã, Sabitecá, Seba e Dedã, Acade, Cainê, Ereque, Babel. Não, o reino foi Babel. Bom, aqui então não tem Abraão. Então significa que assim, por aí a gente já vê que tem dois tipos de tribos diferentes abençoadas no mundo pelo mesmo Deus Todo-Poderoso. Tem os descendentes de Noé e tem os descendentes de Jacó. No caso, por exemplo aqui, um dos filhos que gerou das descendências de Noé foi Canaã. E na terra de Canaã é onde se concentra o povo de Jacó, que é conhecido como povo de Israel. Então, assim, existem as 12 tribos de Israel, que são também da parte do Senhor, que são tipo abençoadas pelo Senhor. E também existem as descendências de Noé, que também são abençoadas pelo Senhor, por várias gerações. Então por aí a gente já vê que
a gente já descobre já então, a gente já que na verdade Israel, Jacó, no caso, na verdade também Abraão, que foi o primeiro, né, o pai de todos, o Abraão, foi a segunda bênção do Senhor, assim, que prescindiu de uma descendência mesmo, assim. Então, primeiro veio a descendência de Noé e depois a descendência de Abraão, né? Foram dois pais de todos aí no caso, assim, digamos, para simplificar, né? Bom, então assim, vimos que também José foi o último mais importante no Gênesis a falecer. E ele foi o que mais assim faleceu com idade menor, né? 110 anos. Perto do Jacó, que faleceu com 147. E ainda teve Abraão, que foi mais ou menos com 175. Então, por aí a gente já vê que que começou a baixar o tempo de vida, parece, deles, né? 175, depois foi 145, 147, né? Depois agora 110 anos. Sendo que naquele tempo, no caso Noé, viveu quase 500 anos. Então, dá pra ver que foi baixando a expectativa de vida, né? Se marcar, pelo que a gente lembra, também teve tipo Adão, 900 e poucos anos. Então eles viviam muito tempo. Legal isso, né? Bom, mas assim, dá pra começar a entender também mais ou menos um pouco, né? Porque tipo, se veio baixando a expectativa de vida, era porque ia aparecendo mais pessoas sobre a Terra. Então a coisa era assim, por exemplo, tinha pouca gente no tempo de Adão e Eva. Tinha Adão e Eva, e tinha os filhos deles, e começaram a se multiplicar. Então se eles morressem rápido, ia demorar mais para povoar a terra. Então eles viviam mais. Depois veio o dilúvio, daí veio Noé. É a mesma coisa, eles tinham que viver bastante aí para eles poderem procriar e ter filhos e ir povoando a terra. Depois veio a descendência de Israel, a descendência de Jacó, aliás, que, né, Deus deu o nome de Israel para Jacó. E eles começaram a viver menos, porque a terra já devia estar mais povoada, já devia ter bem mais pessoas em cima da terra. Então assim, por esse lado assim, faz até um certo sentido, tem uma certa lógica nisso tudo. Agora sim, uma coisa que a gente não viu no Gênesis foi um descendente, no caso de Noé, encontrar com um descendente de Abraão. Ou será que aconteceu e a gente não pegou? Porque eles encontraram algumas pessoas. Encontraram? Inclusive uma cidade que não era temente a Deus. Da onde que saiu essas pessoas que não eram temente a Deus? Essas também, assim, elas são o quê? São uma geração depois da geração prometida de Noé. Porque aqui, no Gênesis, o Deus de Israel, ele abençoa, no caso Jacó, até qual geração? Essas bênçãos já foi vencida? Ou essas bênçãos ainda existem? Entendeu? É capaz dessas bênçãos já ter vencida, porque se são 4 gerações, mais ou menos, aqui já tinha sido 3. Aí José abençoa os filhos dele,
E o que aconteceu depois, mais pra frente? Então, a gente não consegue entender aí mais ou menos como que aconteceu isso depois. Se teve uma alteração, se mudou, o que será que aconteceu? Fica essa dúvida, né? Tipo, qual é a sequência dessa história, tipo, magnífica que existe, né? É bacana pensar nisso, né? É legal, é legal. A gente acaba especulando dentro da nossa cabeça, principalmente a gente que, pelo menos a gente não, né? Mas pelo menos que eu nunca peguei pra ler do começo ao fim, né? Eu eu lia o que me passavam, mas eu nunca peguei pra ler do começo ao fim. Então, lendo agora do começo ao fim, a gente começa a entender toda uma história, todo um conteúdo, toda uma narrativa explicando, e as coisas parece que devagarzinho vai fazendo sentido. Sim. Dá pra entender, pelo menos, bem. Lendo Gênesis dá pra entender direito, mais ou menos direito o que quer dizer. E se minha explicação for boa, então isso vai ajudar também, certo? Bom, isso aqui foi mais ou menos um resumo. Eu acho que, né, foi mais ou menos um resumo pensado e um resumo meio que curioso de algumas coisas assim que a gente é melhor ligar os pontos agora enquanto a gente está com esse assunto em pauta, do que chegar lá na frente e a gente querer falar alguma coisa aqui de trás. Aí não vai ter uma ordem, uma sequência. Então é melhor já fazer isso já. Assim a gente pega o bonde e a gente anda junto com esse bonde, né? Então fica assim. Bom, se a gente procurar aqui, mas tem mais uma coisa assim que é legal, por exemplo, aquele Miquele, né? Será que ele foi um descendente de Abraão, de Noé? Aqui tem os descendentes de Noé, mas os únicos que eu achei mais conhecido aqui foi Canaã, que cita bastante, que é onde são enterrados os descendentes no caso de Jacó. E no caso, ó, Canaã gerou Sidom, que é uma outra cidade também. Então, os nomes assim das cidades foram o nome dos filhos de Noé e o nome e parte assim da geração de Noé. Ó, por exemplo, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma. E parece que tinha alguns lugares que já parece que já estavam existindo já. Ó, Gomer, os filhos de Jafé são Gomer e Magog. Magog também era uma cidade na época. Então por aqui a gente já dá pra entender, né, que tipo assim, que algumas cidades, né, alguns estados, países, eu não sei como que a gente divide isso, né, por ordem tipo por ordem geográfica, mas alguns são nomes dos filhos mesmo. Eles chegaram numa determinada terra e colocaram o próprio nome dele lá. E falaram, essa é a terra de Canaã, por exemplo. Porque ele era Canaã, ele chegou lá, o negócio estava desabitado, ele colocou a tenda dele lá, arrumou uma mulher para casar, começou a fazer filho, começou a cuidar da terra, e aquela foi a terra de Canaã. Então é simples entender, foi a terra de Canaã. Então, aonde foi enterrado o Abraão, na terra de Canaã. E provavelmente as pessoas que poderiam estar ali na terra de Canaã foram as descendências de Canaã.
Canaã foi lá, começou a fazer filhos, um foi fazendo outro, passaram aí 500 anos até nascer Abraão, porque eles viviam cerca de 500 anos. E uma dessas pessoas que nasceram do meio de todas as descendências de Noé, com certeza deve ser Abraão. Ele devia estar ali no meio de alguém. E foi ungido por Deus. E saiu por aí peregrinar, que é o nome que chama. Então os outros povos eram esses povos. Eram as descendências de Noé. Então assim, isso aí.